Extras Tour de France 2019. 7ª etapa. 230 quilômetros. A primeira coisa que eu fico pensando, independente da suposta dificuldade ou não da etapa, 230 quilômetros são sempre 230 quilômetros. Todo ciclista, não importa o nível, nós, eles, tem um ritmo onde você se sente bem fazendo um longo pedal. Acima desse ritmo ou abaixo desse ritmo, pode passar a ser extremamente desconfortável. Então, quando você tem um pelotão gigante, 230 quilômetros, mesmo que sejam tranquilos, eles podem ser extremamente chatos, eles podem ser extremamente desgastantes. É só nós imaginarmos, se nós tivermos que fazer um pedal longo, com alguém que pedala muito mais tranquilo do que você pedalaria, depois de 100 km você começa, tudo incomoda, a mão, a lombar, o pescoço, porque você não está pedalando no ritmo que você gostaria. E quando é mais forte do que você pedalaria, a mesma coisa. Daí, além da questão do psicológico, tem a questão física da recuperação. Você vai conseguir completar, mas daí você vai ter menos tempo para recuperar para a próxima etapa. Logo no começo da etapa, o Tadej Van Garderen, acho que com 7 km, ele caiu, ele se machucou, cortou o rosto, não dá para saber ainda porque a etapa terminou nesse momento, os 2 joelhos ralados, a camisa rasgada aqui na frente, o que parecia ser um corte bem profundo no rosto. Isso com 7 km. Daí voltar para cima da bicicleta e pedalar por mais 4, 5 horas, todo ralado, tudo latejando, ardendo, sem ter feito uma boa asepsia, uma boa limpeza. Daí quando o cara vai tomar banho, daí arde, ele não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não consegue relaxar. Eu não sei como esses caras aguentam. 230 km para eles é só um detalhe, porque quando acontece isso, os caras realmente eles são de outro mundo. Eu espero que ele consiga voltar para a bike no dia de amanhã. Somando a isso, daí tem a imagem de toda a equipe reunida da Education First para dar suporte para ele. Só o Tadej Van Garderen caiu, mas quando eu vi essa imagem, eu lembrei de uma coisa que assim, as equipes elas andam no pelotão cada vez mais organizadas, com todos os ciclistas juntos da equipe. Eles não ficam mais distribuídos por aí. Isso aumenta a segurança do ciclista, porque você acaba pedalando com pessoas que estão ali para te proteger e que você sabe como as pessoas pedalam. Tudo isso você vai descobrindo e se familiarizando e diminui a chance de você se envolver no acidente. Agora, quando alguém da equipe se envolve no acidente, a chance de você ter vários ciclistas envolvidos no acidente é muito maior. Então, a mesma organização que serve para o bem, ela pode atrapalhar a estratégia porque você tem mais de um ciclista no chão. Falando nisso, eles têm um momento na transmissão que é Pergunte Tadej Van Garderen, e ele falou uma coisa muito engraçada que a pergunta era o que eles conversam geralmente no pelotão, e a resposta dele foi bem direta. Isso aqui é o Tour de France, a gente não está aqui para fazer amigos, eu só tenho 7 amigos, e todos eles vestem camisa rosa, que é o da Education First. São eles que eu converso, são eles que eu confio, e é isso. Tour de France é business, é negócio. Então, isso é muito bacana porque várias entrevistas do Bradley Wiggins, comentários do Lance Armstrong, 5, 10 anos atrás, eu acho que já existia o profissionalismo, mas o que tem acontecido nesses últimos 2, 3 anos, ele tem realmente mudado o comportamento dos ciclistas dentro do pelotão. Eles têm ficado muito mais orientados para o business. Pouco prazer, muito trabalho, e é isso. Mas, afinal de contas, é como todo trabalho. Enfim, com o Tadej Van Garderen foi isso. Daí teve uma outra participação, porque tem um Pergunte Peter Sagan. Daí tá o Peter Sagan lá brincando de fazer o Rubik, aquele cubinho. Eu nem sabia que ele era bom nisso, né? Além de um ótimo sprintista ou de um ciclista versátil, o Peter Sagan, ele é um 26 segundos Rubik. É isso. Em relação ao Peter Sagan, ele tem se mostrado muito mais sereno, né? Na época, principalmente, que ele competia pela Liquigas, pela Cannondale, ele dava umas entrevistas que não dava para aparecer, não dava para entender.
né? Ele ficava meio que olhando para o nada, ele não respondia as perguntas, ele era meio ríspido com os jornalistas. Eu não sei se isso era insegurança, porque na época ele não falava bem inglês, ou se era excesso de confiança do momento de ascensão, mas o que importa é que nesse momento ele parece ser um cara muito mais sereno, muito mais contido e ao mesmo tempo tão vitorioso quanto. Mas parece que ele encontrou um equilíbrio entre ser irreverente, ser natural, mas também ser um pouco mais contido, o que é bem bacana. A dinâmica do pelotão. Alguém fez um comentário, desculpa não lembrar o nome, falou assim, Samuca, fala um pouco sobre a dinâmica do pelotão. De novo, eu não sou um especialista, eu gosto de assistir, mas o ciclismo profissional, especialmente dentro do Tour de France, ele é um pouco particular. Então os caras que realmente entendem são os caras que estão lá dentro. Mas eu vou dar apenas o meu palpite. Durante boa parte do tempo, 3 ciclistas na frente. Da Jumbo-Visma, da Koenig Quick Step e Lotto Soudal. Esses caras, eles fazem parte das equipes dos sprintistas, do Elia Viviani, do Caleb Ewan e do Groenewegen. Por que eles estão lá na frente? É uma forma de justificar e mostrar para o pelotão que o representante das equipes dos sprintistas estão lá para colaborar e para controlar a fuga. Por quê? Porque no momento mais nervoso do sprint, existe um senso de quais são as equipes que colaboraram para aquela situação do sprint. E as equipes que não colaboraram, pode haver uma agressividade dos ciclistas, tipo, na hora da formação do pelotão, do momento mais... do pelotão não, do trem de embalada, no momento mais agressivo, pô, você não coloca ninguém lá na frente e vem me encher o saco aqui? Então, é uma forma de você ter um passe livre e a equipe ter um pouco mais de credibilidade junto ao respeito do pelotão. Por isso que a Quick Step, a Jumbo-Visma e a Lotto Soudal colocaram lá os 3 caras praticamente o dia inteiro para fazer isso. Hoje havia apenas um sprint intermediário com 35 km para o final e foi muito bacana porque parece que teve um fair play no sprint intermediário. Eu falei agora há pouco do profissionalismo, que cada um só olha para si, mas hoje foi um típico comportamento que era super comum há muitos anos atrás e hoje em dia não é tão frequente a gente ver. Os sprints intermediários, eles oferecem pontos para serem somados na luta pela classificação do sprintista, do camisa verde. A Bahrein-Merida foi a equipe que mais se organizou ali para o sprint intermediário, puxando o Sonny Colbrelli. Daí na roda dele o Peter Sagan, na roda dele o Viviani e atrás o Michael Matthews. E eles se mantiveram exatamente nessa ordem. Ninguém visivelmente fez um ataque. Eles simplesmente formaram um trem e passaram nessa sequência para coletar os pontos, o que mostra um pouco de fair play. Os pontos intermediários, eles são importantes? Eles são, mas os verdadeiros sprintistas, eles gostam mesmo de ganhar etapa. Falando em ganhar etapa, quase que eu me esqueço. Elia Viviani, não, desculpa, o Ciccone, Giulio Ciccone, que foi o atual camisa amarela que chegou em segundo ontem. Eu comentei ontem que a impressão que dava é que ele não estava feliz, ou na verdade que ele queria a vitória. E daí, corrigindo a minha impressão, é o seguinte, ele queria a camisa amarela. Mas na verdade, o que ele queria em primeiro lugar é a vitória. Na entrevista de hoje, ele fala o seguinte, quando avisaram para ele que ele era a camisa amarela, o que ele fez é assim, eu sou a camisa amarela, mas eu sou segundo lugar. Eu queria ter vencido. Meu, esse mindset desses caras é incrível. Porque ele queria a vitória. E ele queria coroar a vitória com a camisa amarela. Isso foi a entrevista logo após a etapa. Ele estava visivelmente frustrado por não ter ganho a etapa. E eu acho que realmente ele foi o que mais fez força, só que o Dylan Teuns, ele foi o cara que aproveitou melhor a situação. No dia seguinte, na entrevista de hoje, antes da etapa 7, ele estava mais
né? Demonstrando que ele estava super feliz, satisfeito. Afinal de contas, vestiram a camisa amarela no Tour de France é uma coisa que realmente muda a vida do ciclista, e é isso que ele fala ali no jantar da equipe, dizendo que a partir daquele dia ele sabia que a vida dele ia mudar. Mas o mindset do cara é: eu sou amarelo, mas eu perdi a etapa. É incrível esses caras. Outro cara que ficou bem frustrado em ter perdido a camisa amarela foi o Julian Alaphilippe. Não era o objetivo da The Koenig Quick-Step ter a camisa amarela. Eles não estão lutando pela classificação geral, mas a partir do momento que eles têm a camisa amarela, pelo que deu a entender, tinha condições de ganhar a etapa. E ele gostaria que a The Koenig Quick-Step tivesse um maior comprometimento em fechar o gap da fuga para garantir com que ele ganhasse. Ao mesmo tempo, entrevistas de outros jornalistas de outros lugares diziam que o diretor esportivo da Quick-Step, ele não gostaria de desgastar os atletas da Quick-Step, porque ele sabe que o Tour é longo e que o objetivo não era a camisa amarela. Perdeu a camisa amarela por apenas 6 segundos, existia uma suposta chance dele recuperar a camisa amarela se tivesse acontecido alguma coisa nos quilômetros finais. Mas como todo mundo chegou junto, todo mundo com o mesmo tempo, o Ciccone continua com o mesmo tempo. É a primeira vez que eu vejo alguma insatisfação pública de um ciclista da Quick-Step em relação à estratégia da Quick-Step. E é isso que a camisa amarela faz. Ela faz todo mundo ficar meio louco. Quilômetros finais hoje. Tem uma cena que eu gostaria muito de usar de forma livre e infelizmente eu não posso. Faltando, se eu não me engano, 2,3 km. Um pouco antes disso. Van Aert, da Jumbo-Visma. Esses caras estão muito fortes aí, a Jumbo-Visma. Nos 4 km finais, 4 km finais, ele deve ter ficado na cabeça do pelotão por pelo menos 2 km a 65 por hora. O cara é um monstro. Esse moleque, no bom sentido, esse homem jovem, ele é muito forte. Se manter conduzindo o pelotão a 65 por hora sozinho ali não é algo fácil. Poucos quilômetros depois, faltando 2,3 km, outra pequena movimentação que mostra que nada acontece por acaso no Tour de France e entre as grandes equipes. Se eu não me engano, o Moscon é a segunda da Ineos, ele é a segunda, terceira roda, ele sai para a direita, porque já entrou dentro dos 3 km finais, que é o momento onde, se acontecer algum tombo, todo mundo chega com o mesmo tempo. Então ele sai para o lado, olha, procura o Geraint Thomas, chama o Geraint Thomas, faz assim com a cabeça, daí o Geraint Thomas vem para a roda dele e ele consegue manter o mesmo ritmo do pelotão, só que um pouco fora do pelotão, um pouco fora do caos. Ou seja, tira do caos, coloca fora do caos em segurança. Isso é muito bacana de se ver. Sprint final. Trabalho perfeito para o Elia Viviani, e aí vem um lado muito bacana. O lado incrível de você fazer parte de uma equipe como a The Koenig Quick-Step é você ter um trem de embalada perfeito. A partir do momento que você tem um trem de embalada perfeito, 3 caras na sua frente, cada um vai saindo no momento certo. A hora que o último sai é o momento, é o milésimo de segundo idêntico ao que os outros sprintistas começam a atacar. Ou seja, você começa a acelerar quando o seu último cara saiu da frente, enquanto os outros eles já estão com a cara no vento. E daí você não ganha a etapa. Com certeza existe o reconhecimento pelo trabalho do Viviani, mas também existe a pressão. Fala assim, fizemos tudo perfeito. O que aconteceu? Não tive perna? No mundo real a gente pode falar, não tive perna. Existe a cobrança do próprio ciclista de saber que os companheiros de equipe fizeram um trabalho perfeito e ele não conseguiu ganhar. Não é uma crítica, é apenas uma observação em relação o lado positivo de fazer parte de uma equipe incrível, mas não existe esse lado positivo sem uma enorme pressão no ombro dos caras. No sprint final, o Groenewegen ele levou a melhor praticamente no photo finish em relação ao Caleb Ewan. Caleb Ewan é conhecida pela posição super agressiva, ele coloca praticamente não o peito, ele coloca praticamente o abdômen no guidão,
ele fica praticamente beijando o pneu. É uma posição super agressiva. Uma vez eu fiz um estudo eu vi um estudo sobre as posições dos principais sprintistas e ele era o mais aerodinâmico, mas não necessariamente o com maior estabilidade ou maior tração. Nas 4, 5 pedaladas finais, toda pedalada ele perdeu tração. Ou deslizou, derrapou, ou a roda traseira pulou. Que era exatamente esse milésimo de segundo que ele precisava para ter chegado na frente do Groenewegen. Então, não existe o benefício da aerodinâmica sem o comprometimento de algum aspecto. Então, o melhor sprintista é aquele cara que encontra esse equilíbrio. Os caras são muito potentes, os caras conseguem torcer a bicicleta, fazer a bicicleta derrapar, mas ele tem que tentar deixar a bicicleta no chão, grudada, aerodinâmico, para se deslocar. Eu acho que é isso em relação à etapa de hoje. Poderia ficar aqui conversando bastante tempo, mas já deve ter ficado longo demais. É isso, galera. Até amanhã. Tchau. Os comentários abaixo.